Cumprimento, irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria de estar aqui com vocês em mais um vídeo. Eu espero que esse vídeo venha falar com você com esse tema muito relevante. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha para que outras pessoas sejam tocadas com esse ensinamento. Bom, o tema de hoje se refere à parábola de Jesus encontrada em João capítulo 15. O que aqui está escrito? O que Jesus diz aqui? Ele traz para seus discípulos. Ele traz para seus discípulos que ele é a videira verdadeira. Eu vou estar lendo, tá? João capítulo 15, do versículo 1 ao 4. Só os 4 primeiros versículos. Eu não vou ler o contexto inteiro porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas depois você pode ler na sua casa ou aonde você estiver. Bom, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e dê mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho lhes dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Qual é a finalidade de Jesus está trazendo? Esse simbolismo, essa parábola. É para ensinar para seus discípulos como que funciona o seu relacionamento com eles. E também para ensinar-nos que somente Jesus é que pode nos sustentar. Que somos totalmente dependentes dele. Jesus, ele diz que ele é a videira, que o Pai é o agricultor, que nós somos os ramos, e que os frutos são as boas obras que fazemos por intermédio do Espírito Santo. Eu vou estar explicando cada elemento. Primeiro, Jesus é a videira. Por que Jesus é a videira? Porque somente através deles temos vida. Levando a videira para o lado do meio ambiente, a videira, como qualquer outra planta, ela tem uma raiz. E essa raiz ela tem a capacidade maravilhosa, extraordinária de se aprofundar no solo da terra e extrair água, elementos orgânicos e minerais e transportar para os seus ramos, para que deem frutos ou folhas. Ou seja, sem a videira o ramo não dá fruto e ele morre. Ele não dá folha, ele se torna morto. Levando isso para o sentido espiritual, Jesus é a videira. Jesus, ele tem em si elementos. E esses elementos que ele tem, quais são esses elementos? Primeiro, vida eterna, graça, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os elementos que Jesus tem dentro de si. E ele pega esses elementos dentro de si e ele transpõe para os seus ramos, para que dê frutos. Ou seja, ele transpõe todos esses benefícios que ele tem, amor, paz, bondade, e transporta para nós, para que nós possamos dar fruto. Para que nós possamos dar fruto. É isso que significa. E sem esses benefícios, nós morremos. Se nós não amamos, se nós não estamos unidos com Cristo, nós não temos verdadeiro amor. Nós não amamos. Se não temos Cristo, não somos bons, não temos bondade. Sem Cristo, não temos vida eterna. Sem Cristo, não temos alegria. Sem Cristo, não temos domínio próprio. Não temos solidariedade sem Cristo. E tudo isso nos torna inaptos para sermos salvos. Porque o único meio de sermos salvos é estando unidos com a videira. Então, para fazermos parte desses benefícios que Cristo tem e que são essenciais para a nossa salvação, nós precisamos estar unidos com Ele. Do mesmo modo que o ramo
sem a videira não sobrevive e não dá fruto, nós sem Cristo não sobrevivemos e não damos frutos. E assim perdemos, não temos vida eterna. Bom, Deus é o agricultor. Jesus se refere ao próprio Pai. Deus é o agricultor. Aquele que não dá fruto, Deus corta. Aqueles ramos que não dão fruto, Deus vai lá e corta. Ele corta e joga no fogo. Esses ramos infrutíferos são aqueles cristãos que se dizem ser cristãos, mas na verdade não são. São cristãos nominais. Se diz ser cristão, mas não ama, não são bondosos, não tem paz, não tem mansidão. São cristãos que têm ódio no coração, que são invejosos, ciumentos, traidores, cobiçosos, perversos. Esses não dão frutos. Se dizem cristãos, por fora, eles se vestem bem, parecem cristãos, mas por dentro o coração deles pertence ao mal, pertence ao inimigo, não pertence a Cristo. São lobos disfarçados de ovelhas. E essas pessoas que se dizem cristãos e não são pelas suas práticas, ele corta e vai jogar no fogo do inferno. Podemos ver isso em Mateus capítulo 3, versículo 10. Vou estar abrindo para ficar mais fácil o entendimento. E diz: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Árvores que simbolizam as pessoas. Toda árvore que são pessoas que não dá frutas boas são cortadas e jogadas no fogo. E no versículo 12 de Mateus 3 diz: com a pá que ele tem na mão ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga, que é o fogo do inferno. E João capítulo 3, versículo 16 diz: Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não está unido com Cristo será cortado, jogado fora. Aquele que não está unido com Cristo, que não tem união com a videira, o ramo que não está unido com a videira não dá fruto e ele é cortado, jogado fora. E quem faz isso é Deus, que é o juiz, o agricultor. Bom, mas aqui, em João 15, Jesus ele apresenta a Deus como agricultor, ele, com a finalidade de que Deus, ele, como agricultor, ele poda com a finalidade dos ramos darem mais frutos. Deus ele é o agricultor porque o agricultor ele tem a finalidade de podar aquele ramo a fim dele dar mais fruto. Dar mais fruto. E o que é podar? Bom, podar consiste no corte de ramos, sendo uma operação cultural que se realiza com fins estéticos. Isso é para dar forma de limpeza aos ramos para a árvore, para eliminar os ramos mortos, para estimular o crescimento ou melhorar a frutificação ou a floração da árvore. Entendeu? Então, é isso que Deus faz, trazendo agora para o lado espiritual. Podar consiste na forma de limpar os ramos mortos para estimular crescimento ou melhorar a frutificação dos ramos daquela árvore. No lado espiritual, Deus ele tem a finalidade de nos purificar e de limpar-nos de todo o nosso pecado. Tudo aquilo que nos impede de dar bons frutos, Ele elimina. Do mesmo modo que o agricultor,
Ele elimina os ramos mortos para que os outros ramos dêem mais frutos. Deus ele faz conosco. Deus ele elimina os ramos mortos de nós. Ele elimina para que possamos dar mais frutos. E isso somente é possível quando estamos unidos com Cristo. Porque quando estamos unidos com Cristo, nossos pecados são perdoados. Nossos pecados são perdoados. Quando nossos pecados são perdoados, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 10, que eu vou até ler. Colossenses capítulo 3. Ó. Esse texto é muito lindo. Muito lindo. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler do versículo 9 para ficar mais fácil de entendimento. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de que faça com que vocês o conheçam completamente. Bom, quando estamos em Cristo, nós aceitamos Jesus, nossos pecados são perdoados, e as nossas velhas práticas ficam no passado e começamos a dar bons frutos. Começamos a dar excelentes e ótimos frutos. Porque as velhas práticas ficaram no passado, porque Jesus eliminou essas práticas. Os espíritos maus não têm mais domínio sobre nós. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Estamos livres dos espíritos maus. Então não estamos mais debaixo da prática do pecado, porque estamos em Cristo. Somos livres do pecado. Então tudo aquilo que nos impedia de dar esses bons frutos, tudo aquilo que nos impedia de dar bons frutos, agora não vai ter como mais, porque estamos em Cristo. E como estamos unidos com Cristo, damos bons frutos. Sem Cristo não é possível dar bons frutos. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Isso é muito lindo. Glória a Deus. O único meio de darmos bons frutos é estando unidos com Cristo, com a videira verdadeira. Então Deus, Ele nos limpa de todos os pecados quando estamos unidos com Cristo. Quando estávamos na velha prática do pecado, nós não amávamos, nós odiávamos os outros, não tínhamos amor pelo próximo, desrespeitávamos, tínhamos ódio, ciúme, inveja. E tudo isso nos impedia de dar bons frutos. Às vezes, em muitas ocasiões da vida, quando éramos para aceitar o perdão de uma pessoa que nos ofendeu, nós não aceitamos o perdão dessa pessoa. Uma pessoa que fez mal para nós, em vez de nós continuarmos amando essa pessoa, nós ficamos com ódio dela. Isso era quando estávamos na velha natureza. Então nós não tínhamos os bons frutos. Nós não tínhamos os bons frutos. Mas agora que estamos em Cristo, fazemos parte da nova natureza. E todos esses velhos hábitos ficaram no passado. E agora Jesus ele nos traz os bons frutos. E quais são esses bons frutos? Bom, esses bons frutos simbolizam as boas práticas. Quando fazemos boas obras, o nome de Deus é glorificado. E só conseguimos esse fruto por intermédio de Deus e de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 5. Eu vou estar lendo para vocês. Gálatas capítulo 5. Vou ler do versículo 19. Aqui no versículo 19 vai falar das velas práticas. Quando vivíamos no pecado. Quando vivíamos no pecado, nós éramos imorais. Ó o que Paulo vai falar. As coisas que a natureza humana produz são conhecidas. São bem conhecidas. São essas. Moralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva,
ambição egoísta e desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. Essas pessoas que cometem isso não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, o domínio próprio, bondade, fidelidade, humildade. Essas coisas não existe lei. Não existe lei. Contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida o controle também a nossa vida. Esses são os frutos. Agora que estamos em Cristo, não estamos mais debaixo da lei do pecado. Estamos debaixo da lei do Espírito. E quando estamos debaixo da lei do Espírito, temos amor, temos alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso temos quando estamos em Cristo. Então, a seguinte mensagem que eu trago para vocês é o seguinte: que possamos continuar unidos com Cristo, unidos, apegados a Ele, porque somente através dele que é possível dar fruto, fazer boas obras, somente através de Cristo. E essas boas obras não é motivo de vangloriação ou de salvação pelas obras. Para praticarmos essas obras, nós devemos estar unidos com Cristo. Então não tem por que nos gloriar, porque isso não vem de nós, vem de Cristo. Não devemos gloriar-nos por essas boas obras, porque não somos nós que estamos fazendo, e sim é o Espírito Santo em nós que nos guia para fazermos essas boas obras. Então, Jesus ele nos ensina que sem Ele é impossível dar fruto sem Ele. O único meio de dar fruto é estar unido com Ele. Então que possamos buscar união com Ele para que possamos dar esses frutos e mostrar para o mundo que Cristo vive através de nossas ações. Para que as pessoas do mundo glorifiquem e exaltem a Deus por causa das nossas boas obras. Uma forma excelente de evangelizar e de provar para as pessoas que Jesus existe é por meio das nossas obras, por meio das nossas atitudes. Do nosso falar, pensar e agir. Somente por meio disso. Se nós como igreja não praticarmos não temos esse fruto do Espírito Santo, dificilmente as pessoas crerão e acreditarão que esse Jesus que pregamos, ele de fato é verdadeiro. Então, a mensagem de hoje era: deem frutos. Somos o corpo de Cristo. Vamos dar fruto, senão seremos cortados e lançados no fogo naquele grande dia. No dia do juízo final. Onde o lago de fogo está preparado para aqueles que esperam. Aqueles que negaram Cristo. Que negaram ter uma união com Cristo. Amém? Essa é a mensagem que eu trago para vocês nesse dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Guarde no coração. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam impactadas. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.